Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques e vamos dar continuidade aqui às nossas aulas para o segundo ano. Então, na aula passada nós discutimos um dos processos de transferência de calor, né? Transferência de energia térmica, que foi a condução, tá? Que é um processo que ocorre, né? É um processo de transferência de energia térmica que ocorre de partícula por partícula, né? De átomo por átomo, através de um determinado meio, né? Nós chegamos até a uma expressão lá, né, que descreve o fluxo de calor. Bem, hoje nós vamos tratar de um processo chamado convecção, tá? Um processo de transferência de energia térmica chamada convecção. Bem, esse processo de transferência de energia, né, diferente do processo de condução, esse processo ele acontece através da transferência de matéria, tá? Do movimento da matéria. Então, bem, vamos entender aqui uma coisa, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu desenhei aqui uma porção de ar, tá bom? Uma porção de ar. Imagine o seguinte, imagine, certo? Que aqui nós temos uma porção de ar, tá? Um pacote de ar, imagine assim. Tá? Essa porção de ar ela está à mesma temperatura da temperatura ambiente, viu? Então digamos que aqui, ó, a temperatura, tá? A temperatura do ar aqui é a mesma temperatura do ambiente. Vamos colocar aqui temperatura do ambiente. Então podemos dizer que neste caso aqui, tá? A temperatura desse ar, dessa porção de ar, é igual à temperatura, tá? A temperatura do ambiente. Bem, neste caso, tá? Nós vamos ter uma mesma densidade. Isto é, a densidade, tá certo? A quantidade de matéria por volume que tem aqui nessa porção aqui, tá? É a mesma densidade do ar atmosférico. Então, a densidade aqui, tá? A densidade dessa porção de ar é a mesma coisa da densidade, tá, do ar atmosférico, tá? Ou aqui eu vou colocar a densidade do ambiente, do ar ambiente, tá bom? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pequena porção de ar e vou resfriá-la, tá bom? Então aqui, ó, temperatura do ar vai ser resfriada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa temperatura aqui e vou diminuí-la. Bem, como é que eu posso diminuir essa temperatura? Imagine, por exemplo, o ar, tá, que está contido ali dentro da sua geladeira. Tá dentro da sua geladeira. Aquele ar, aquela porção de ar que está ali dentro, é uma porção de ar que está a uma temperatura menor do que a temperatura ambiente. De maneira que a temperatura do ar da geladeira é menor do que a temperatura ambiente. Por esse motivo, tá? Por esse motivo, a densidade do ar dentro da geladeira é maior do que a densidade do ar ambiente, tá certo? Ou seja, é mais denso aquele ar. Aquele ar que está dentro da geladeira, ele é mais concentrado. Então, se esse ar ele é mais denso, então ocorre o seguinte, ocorre que ele tende a descer, tá certo? Ele tende a descer. Tá? Ele tende a ir para o chão. Tanto é que você percebe que quando você abre a geladeira, o que é que acontece? Você sente um frio nos seus pés. Isso acontece devido ao quê? Devido ao ar que está ali dentro da geladeira, tá? Como ele está a uma temperatura maior, então ele é mais denso e, portanto, ele cai ali sobre os seus pés no momento que você abre a geladeira. Tá certo? Porque ele é mais denso e, portanto, ele desce, tá certo? Ele desce. Então, ó, esse ar denso, tá certo? Eu vou colocar aqui que ele desce, tá? Esse ar denso, ele desce. Agora, imagine aqui uma situação contrária. Digamos que eu pegue aqui uma porção de ar e eu vou aquecê-la, tá? Então, aqui nós temos a temperatura do ar, tá certo? A temperatura do ar. E agora eu vou aquecê-la. Eu vou aquecê-la.
Então, neste caso, a temperatura do ar vai ser maior do que a temperatura ambiente. Tá? Vai ser maior do que a temperatura ambiente. Então, aqui, ó, a temperatura do ar é maior do que a temperatura do ambiente. Então, como seria isso aqui? Como é que nós poderíamos aquecer uma porção de ar? Bem, isso aqui é muito simples. Se você observar, por exemplo, quando você acende, tá, a chama do seu fogão, quando você acende lá uma das bocas do seu fogão, o que você observa é que aquele ar que está ali, né, que está ali ao entorno da boca, ele acaba aquecendo, tá? Ele acaba aquecendo. Então, esse ar que aquece, ele sobe, tá? É um ar quente que sobe. Por quê? Porque ele é menos denso, tá? Ele é um ar que é menos denso do que a densidade do ar ambiente, tá? Ele é menos denso. Como ele é menos denso, então ele expande. Se ele expande, a densidade dele é menor, tá? A densidade dele é menor e ele sobe, tá certo? Ele é um ar que sobe. Ele sobe porque ele está quente, ele é menos denso, tá certo? Pronto. Então, aqui eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? O ar frio, ele é mais denso e, portanto, ele desce. E o ar quente, ele é menos denso, tá? E, portanto, ele sobe, tá? O ar quente é denso e desce, e o ar frio, ele é mais denso e, portanto, desce, e o ar quente, ele é menos denso e, portanto, sobe, tá certo? Pronto. Agora vamos exemplificar aqui, tá? Vamos exemplificar aqui. Imagine, por exemplo, aqui eu tentei desenhar aqui uma sala de aula, tá? Então, isso aqui é uma sala de aula, viu? Aqui nós temos o quadro, aqui nós temos um cestinho, aqui eu coloquei uma janela. Aqui eu deveria ter desenhado as cadeiras, viu? As carteiras dos estudantes, mas enfim, para não ficar muito cheio esse desenho, eu resolvi não desenhar. Aqui eu coloquei um ar-condicionado, tá? Um condicionador de ar, um aparelho que condiciona o ar. Então, o que esse aparelho, tá, de ar-condicionado ele faz? Ele resfria o ar, tá? Ele resfria. E eu não sei se você já percebeu, mas quando o ar-condicionado ele está ligado, o ar que sai dentro dele, ele desce. Ele desce. Ele desce por quê? Porque é um ar frio, tá? É um ar frio, um ar que possui uma densidade maior do que o ar ambiente. Então, esse ar frio aqui, ó, esse ar frio, ele desce, tá certo? Ele desce e ele toma o lugar do ar quente que está aqui embaixo. De maneira que o ar frio, ele passa a se acumular aqui, ó, na parte mais baixa, e o ar quente, ele começa a subir, de tal maneira que esse ar frio, ele chega um momento que ele preenche completamente a sala, que é aquele exato momento em que nós sentimos que a sala ela está resfriada, tá certo? Ela está em uma temperatura baixa, tá bom? Pronto. Agora perceba bem, eu não sei se você já observou, mas todos os aparelhos de ar-condicionados, eles são instalados da meia parede para cima, tá? Não existe ar-condicionado que é instalado na parede embaixo, tá? Não existe isso. Por que não existe isso? Porque, bem, tá? O ar que é produzido pelo o ar-condicionado é um ar frio e, portanto, ele sempre desce, tá? Então, ele deve ser instalado em cima, tá bom? Deve ser instalado em cima porque chega um determinado momento que esse ar-condicionado ele produz tanto ar que o ar frio ele consegue preencher toda a sala, tá bom? Pronto. Agora, se nós instalássemos um ar-condicionado na parte de baixo da parede, isso seria um problema, tá? Isso seria um problema. Por quê? Porque esse ar-condicionado, tá? Ele iria produzir ar frio, tá? E esse ar frio ele ia ficar somente embaixo, tá? Ele ia ficar somente embaixo, tá? Então, digamos assim, esse ar aqui, ele só se acumularia aqui embaixo e ele serviria
apenas para resfriar as nossas canelas. Então, bem, não é isso que nós queremos, né? Então, é por isso que o ar, tá certo? É por isso que o ar frio, o aparelho de ar-condicionado, ele sempre deve ser instalado no teto não, tá? Na meia parede para cima, em uma parte alta, tá certo? Em uma parte alta. Pronto. E aqui nós vemos uma transferência de calor, tá certo? Nós vemos aqui uma transferência de calor, tá? Justamente produzida por quem? Produzida por esse ar frio aqui, tá? Produzida por esse ar frio, tá bom? Pronto. Então, ó, vamos aqui, tá? Vamos aqui, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui, por exemplo, tá? Por exemplo, se você pega aqui, ó, uma boca, tá? Uma boca de fogão, tá certo? Pega aqui uma boca de fogão, tá? Quando você acende essa boca, pronto, naturalmente, ó, o fogo acende, tá? O fogo acende. E aqui, ó, você vai passar a ter o quê? Você vai passar a ter uma transferência de calor, né? Essa temperatura desse fogo faz com que o ar aqui, tá? O ar aqui acima do fogo, tá? Ele se expanda. Então, portanto, ele vai se expandir, tá? Esse ar aqui, ele vai se expandir. Como ele se expande, então ele fica com uma densidade menor. Então, ele vai tender a subir, tá? Ele vai subir, tá? Então, esse ar, ele sobe. Então, aqui nós temos uma transferência de calor, tá certo? Aqui nós temos uma transferência de calor, tá bom? Ok, pessoal. Então, ó, deixa eu mostrar aqui outro exemplo para vocês, né? Aqui, ó, um exemplo que é bem comum. Vamos analisar aqui a geladeira, tá? A geladeira, bem, é um eletrodoméstico que, em geral, todo mundo tem em casa, tá? E aqui eu vou desenhar uma geladeira daquelas antigas, viu? Daquelas antigas, no qual só tem uma porta, né? Quando você abre a porta da geladeira, aí tem uma portazinha menor aqui, que é justamente a porta do congelador, tá? Do congelador. E bem, eu não sei se você observou, né? Mas naquelas geladeiras antigas, todas elas eram fabricadas com um congelador em cima, tá? E, bem, existe uma razão definida, tá? Existe uma razão para isso, tá certo? Por que aquelas geladeiras antigas, todas elas, elas foram fabricadas, né, com um congelador na parte de cima? Então, bem, porque o que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte, tá? O mecanismo da geladeira, ela tem uma serpentina, tá? Que é um fio metálico por trás dessa geladeira, onde nessa região aqui acontece uma expansão, que nós chamamos de expansão adiabática, tá? Por enquanto não precisa se preocupar a entender o que é uma expansão adiabática. Entenda somente que essa expansão adiabática, tá? Ela acontece associada a essa expansão adiabática, acontece um resfriamento, tá? Acontece um resfriamento. Então, esse resfriamento que acontece aqui, ele rouba calor desse ambiente, de tal maneira que a parte que resfria nas geladeiras antigas é o congelador, né? É o congelador. Então, acontece um resfriamento aqui. Esse resfriamento diminui a temperatura do ar que está no congelador, tá? Esse ar ele fica mais denso e desce, tá? Então, o ar frio ele fica mais denso e desce. Quando ele chega aqui, né? Quando ele chega aqui, ele toma o lugar do ar quente. Então, o ar frio desce, enquanto o ar quente ele sobe. Tá? Deixa eu desenhar aqui o ar quente de vermelho. O ar quente aqui, ó, ele sobe. Tá? Então, o ar frio desce, enquanto o ar quente sobe. Então, aqui, ó, o ar frio ele é resfriado, o ar ele é resfriado. Então, ele desce. Tá? Quando ele chega embaixo, ele toma o lugar do ar quente que sobe. Do ar quente que sobe. Pronto. Então, esse ar quente, quando ele subir, tá? E chegar ao congelador, ele vai ser resfriado e vai descer. Tá?
e vai ocupar o lugar do ar quente que vai subir, que resfria e desce, tá? Que toma o lugar do ar quente que sobe e assim vai. De tal maneira que você gera aqui, tá, uma zona de convecção. Isso é o que nós chamamos de zona de convecção, tá? Que são, digamos assim, círculos, tá? Círculos de troca de calor, Então perceba que aqui o calor ele vai sendo transferido, tá? Ele vai sendo transferido aqui de diferentes, ele vai sendo transferido da parte baixa para a parte de cima, justamente por causa dessa diferença de densidades, tá bom? E chega um determinado momento que a sua geladeira ela já fica completamente fria, tá certo? Completamente fria. Se o congelador fosse embaixo, tá? Qual problema causaria? Causaria o seguinte, porque o ar frio ele se acumularia apenas embaixo, tá certo? E ele não teria como subir, né? Então ficaria uma parte fria embaixo, né? Uma parte com uma temperatura menor embaixo, enquanto em cima ficaria a parte quente, né? Parte quente, porque o ar frio ele não sobe. Tá bom? Pronto. Então, ó, tem outro exemplo aqui que também é muito interessante, que é a questão que também está dentro da convecção de calor, tá? Pronto. Eu não sei se você já observou, tá? Imagine que isso aqui seja uma praia, tá? Aqui nós vamos fazer duas situação durante o dia e durante a noite das brisas marinhas, tá? Então aqui nós temos o mar, tá? Aqui nós temos um barquinho, aqui é a areia, tá? Então aqui, ó, tudo isso aqui é areia. Perfeito. Então, por exemplo, se você vai à praia às 10 da manhã, tá? Em um dia ensolarado, quando você chega na praia às 10 da manhã, tá? Como é que está a areia? Como é que está a temperatura da areia? Bem, quando você pisa na areia, a areia ela vai estar quente. No entanto, quando você entra na água, a água não tá tão quente. Na verdade, ela vai estar até fria em relação à areia, tá bom? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, acima da areia, que está quente, o ar ele aquece e ele sobe. Então, aqui, ó, o ar que está acima da areia, ele sobe, tá certo? Ele sobe. Então, aqui nós temos o que? Temos ar quente, tá? Aqui nós temos ar quente, tá? Esse ar quente, ele sobe. Quando esse ar quente subir, ele vai dar lugar, tá certo? Ele vai ter o seu lugar ocupado justamente pelo ar frio que está sobre a água. Então, o ar frio, ele está sobre a água. Então, o ar frio que está aqui sobre o mar, tá? Ele vai em direção à praia. Então, o ar quente sobe, deixando um espaço que é ocupado pelo ar frio que está sobre o mar. É por isso que quando você vai à praia, tá? Durante o dia, por volta de 10 da manhã, você sente uma brisa marinha, um vento que vem do mar, tá? Esse vento é justamente o ar frio que está sobre o mar, que ocupa o lugar do ar quente que sobe devido à temperatura da areia, tá? Agora, vamos imaginar aqui a situação noturna, tá? Situação da noite. Imagine que você vai à praia durante a noite, sei lá, 8 horas da noite. Bem, se você chega na praia de 8 horas da noite, quando você pisa na areia, a areia vai estar praticamente gelada, tá? Enquanto a água, se você pisa na água de 8 da noite, você vai perceber que a água vai estar mornazinha, tá? Em relação à areia, ela vai estar morna. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, aqui vai acontecer, tá, um fenômeno contrário. Por quê? Porque como a temperatura da água ela está, tá, como a temperatura da água é maior do que a da areia, então o ar que está aqui, ó, acima da água, tá, ele vai subir. O ar que está aqui, ó, acima da água, ele vai subir. Então aqui nós temos o ar quente, tá?
o ar quente que sobe. Quando esse ar quente sobe, tá, ele deixa um espaço aqui que vai ser justamente ocupado pelo ar frio que está acima da areia. Afinal de contas, a areia ela está gelada, tá? Ela está fria. Então, o ar frio, tá? O ar frio que está acima da areia, ele vai em direção ao mar. Tá? Ele vai em direção ao mar. É por isso que quando você vai à praia, tá, durante a noite, você sente o quê? Você sente um vento que sopra da areia em direção ao mar, tá? Em direção ao mar. Então, as brisas marinhas, tá? Elas têm o seu sentido invertido, tá? Em relação ao dia e à noite. Tá? Se você for à praia durante o dia, você sente um vento vindo do mar. Se você for à praia durante a noite, é ao contrário. É um vento que sai da areia em direção ao mar. Tá? É por isso que o pessoal que pesca, né, os jangadeiros que vão para alto mar pescar, enfim, eles costumam sair na madrugada. Por quê? Porque eles pegam ainda a brisa que vai da areia em direção ao mar, tá? Então eles são empurrados para alto mar, tá? E eles voltam durante o dia. Por quê? Porque durante o dia as brisas marinhas, tá? Elas empurram o barco em direção à praia, tá certo? E isso acontece por quê? Por causa das diferenças de temperaturas entre a água e a areia, tá certo? Entre a água e a areia. Pronto. Agora, pessoal, para finalizar, deixa eu só mostrar aqui o último processo de transferência de calor, tá? Que é o processo de radiação. Esse é o terceiro processo, tá certo? O processo de radiação é um processo de transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Então, observe aqui o seguinte, tá? Observe o seguinte. Pessoal, todo corpo que possui temperatura, ele é um corpo que emite uma certa radiação, tá? Ele emite uma radiação em um determinado comprimento de onda, tá? Esse corpo, ele emite radiação. O que acontece é o seguinte, tá? Quando as ondas elas são absorvidas por um corpo, quando as ondas eletromagnéticas são absorvidas por um corpo, esse corpo ele começa a aquecer, tá? Ele começa a aquecer. Tanto é que se você pegar qualquer objeto e colocar ele no sol, tá? Essa luminosidade que o sol produz são ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, tá? Na faixa do visível. Quando você coloca um objeto no sol, você observa que a temperatura dele aumenta. Por quê? Porque essas ondas aqui, ó, elas transferem energia térmica para o corpo. De tal maneira que quando esse corpo ele absorve, tá? Ele absorve essas ondas, a temperatura dele aumenta, então ele aquece. Por outro lado, quando um corpo resfria, tá? Ele está emitindo energia, tá? Ele está emitindo energia eletromagnética que faz com que a sua temperatura diminua, tá certo? Faz com que a sua temperatura diminua. Então, essas ondas aqui, tá? Essas ondas aqui, quando elas chegam em um determinado corpo, elas, digamos assim, elas transformam essa energia que essas ondas carregam, elas se transformam em energia térmica, tá certo? Elas se transformam em energia térmica e fazem com que a temperatura dele aumente. Já quando ele emite essas ondas, tá? A temperatura dele diminui, então ele resfria, tá? Ele é um objeto que está resfriando. Tá? Então, o principal exemplo da transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, né, através da radiação, é simplesmente toda a energia que nós recebemos do Sol. Tá? O Sol ele emite essa luminosidade, ele emite toda essa radiação que viaja através do espaço, tá? Através do espaço que é vácuo. Tá? Lembre-se que o espaço ele é quase completamente evacuado, ou seja, não possui matéria, e essas ondas elas se propagam através do vácuo, tá? E chegam aqui até a nossa Terra, tá certo? A principal fonte de energia da Terra é o Sol, tá?
Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito extenso. Tá? Então, nós vimos hoje mais dois processos de transferência de calor. O processo de convecção, que é um processo que ocorre através do transporte, do movimento de matéria. Tá? E esse movimento de matéria ele ocorre por diferenças de temperatura. Aí vimos também o processo de radiação, tá? Que é o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. Então é isso, pessoal. Então, olhem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!